Então, em um primeiro momento, o candelabro ele aponta para a palavra, assim como a mesa dos pães aponta para a palavra, assim como todo lugar santo ele aponta para a palavra de Deus, aponta para a nossa alma sendo lavada, sendo salva, sendo transformada pela palavra de Deus. Agora, existem outras questões que também são importantes quando a gente fala sobre isso e eu quero dar um toquezinho aqui. A palavra, ela é luz para os nossos caminhos. Lembra que Jesus disse assim, ó, quando Jesus estava no mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, né, Isaías, se eu não me engano, profetizou, né, terra de Naftali, terra de Zebulon, né, caminho junto ao mar. A terra que habitava em trevas resplandeceu a luz. Né? Jesus andou por aquelas terras e era a luz do mundo. Tanto que Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas lembra que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se Cristo era luz, o que o corpo tem que ser? Luz. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó, vocês são a luz do mundo. Lembra do texto de Mateus 5,14? Vocês são a luz do mundo. Né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes. E também ninguém acende uma candeia. Lembra da lâmpada que eu mostrei? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor? Ou aquela lâmpada que está em cima da menorá? Candeia é da onde vem a palavra candelabro, né? Candeia, candelabro. Essa candeia era uma lâmpada. Você vê assim, ó, ninguém acende uma candeia ou uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí, o que é dito? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Olha que palavra tremenda. Deus está dizendo, eu não acendi vocês, vocês são luz do mundo, eu não acendi vocês para vocês ficarem escondidos. E aí vem aquela grande pergunta que eu quero deixar, uma pergunta de aplicação prática para a sua vida. A sua luz tem brilhado diante dos homens? Você tem iluminado esse mundo em meio às trevas? Ou a luz que está em você é trevas também, né? Então, é uma questão da gente se perguntar, irmãos. Sabe, Jesus não acendeu a gente para a gente ficar escondido. Nós devemos brilhar. Tanto que você vai entender que nós somos como lâmpadas, nós somos luz, assim como Jesus, porque somos uma extensão do corpo de Cristo. Só que essa luz foi acesa dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, né? Tendo o templo, o tabernáculo, tanto que Paulo diz, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo, tendo isso em mente, o que Paulo vai dizer? Não apagueis o Espírito Santo. O que ele está dizendo? Não deixa apagar a luz dentro de vocês, não apaguem o Espírito Santo dentro de vocês. Né? Não que o Espírito Santo possa ser extinguido, que ele possa deixar de existir, mas a linguagem é, ele pode deixar de brilhar dentro de você. Tá? A linguagem é dentro de você. O Espírito Santo não vai deixar de existir, mas ele pode deixar de manifestar a sua glória dentro de você. Então, não apague o Espírito Santo dentro de você. É por isso que você tem aquela linguagem, né? Eu não botei aqui o texto todo, mas eu botei a imagem. Quando a gente fala das 10 virgens, o que elas tinham? A Bíblia diz que as 10 saíram com as suas lâmpadas, com as suas candeias acesas, mas 5 levaram azeite de sobra, enquanto 5 só tinham o azeite da lâmpada e esse foi acabando até que ficaram sem. Então veja que a igreja sempre é tipificada como uma luz nesse mundo, como aquela que tem uma candeia. Por isso que o símbolo da igreja é também o candelabro. O símbolo da igreja é o candelabro. O candelabro, ele era acendido 2 vezes no dia, de manhã e de tarde. De manhã, você vê assim, ó, que aponta para o Pentecostes. No Pentecostes, a igreja foi acendida por meio do derramar do Espírito Santo. Mas à tarde fala da vinda de Jesus, que pouco antes de Jesus vir, a Bíblia fala de Jesus limpando a igreja por meio de repreensões, chamado ao arrependimento, limpando para poder acender ela de novo à tarde. Então, por isso que eu sempre falo que eu creio num avivamento. Por quê?
Porque assim como houve um grande avivamento quando a igreja foi acesa no Pentecostes, vai haver um grande avivamento, assim como tem a grande apostasia de alguns, tem o grande avivamento de outros no tempo do fim, porque Cristo está preparando para ascender na tarde também, tá? Por isso que era acesa de manhã e de tarde, no Pentecostes e no tempo do fim. Então, esse candelabro é uma figura muito preciosa, tem muita revelação, tem muita coisa oculta, escondida aqui que Deus quer revelar a nós. Só que o candelabro é algo que fala da nossa alma. A luz da palavra tem que brilhar na nossa alma. Tem todas essas questões. Por isso que tem textos que diz que se os nossos olhos forem trevas, quão grandes trevas serão o nosso corpo. Porque quando os seus olhos, eles são aqueles olhos que só enxerga coisa ruim, ou que só se alimenta de coisas ruins, a sua alma, a sua mente, os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas vontades, elas vão ser bombardeadas por coisas ruins. Em vez dela ser bombardeada pela palavra, que é o que a gente falou até agora, ela está sendo bombardeada por coisas ruins. Entenderam? Então, os olhos são a luz, são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem mal, todo o corpo estará em trevas.